Meus irmãos, a gente tem falado nesses últimos dias sobre reino dos céus, ou sobre o reino de Deus. E é um assunto, assim como a maioria dos assuntos que a gente fala aqui na comunidade, que a gente, por mais que busque conhecer mais, a gente nunca consegue esgotar. A palavra de Deus não é como um videogame que você começa uma fase e aí você termina e zera. Você fala, não, zerei aquele jogo. Ou seja, tudo que tinha para fazer dali eu fiz. Mas a palavra de Deus não é assim. Os assuntos são assuntos, no geral, eternos. E assuntos eternos, eles são inesgotáveis, né? Mas, como eu tenho aprendido com os meus irmãos, e hoje eu quero tentar também contribuir com o assunto, quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas 4. A gente não vai ler agora, a gente vai ler daqui a pouquinho. Gálatas 4. Mas antes eu quero falar algumas coisas. Porque o que a gente pensa imediatamente quando vem à nossa cabeça a expressão reino dos céus ou reino de Deus? A gente às vezes tende a confundir, como está falando de reino dos céus, muitas vezes a gente faz uma associação na mente com o próprio céu. Então, será que reino dos céus, quando a palavra está dizendo reino dos céus, ela está falando lá do céu? Ou está falando de outra coisa que não seja o céu especificamente? Eu quero tentar contribuir para a gente pensar nisso um pouco. Por quê? É uma questão até de português. Reino dos céus. Quer dizer o quê? Que é um reino aqui dos céus. Por exemplo, se a gente tiver aqui o presidente de um país aí, vamos lá, do Peru. Você sabe quem é o presidente lá, Brisa? Dina Boluarte. Dina Boluarte? Olha que nome chique. Então imagina a gente falar, o presidente do Peru está no Brasil. Quer dizer que o Peru veio para o Brasil? Não, quer dizer que o presidente do Peru está aqui. Então o que a Bíblia está falando? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então é um reino dos céus aqui. Reino dos céus. Então, o reino dos céus não é especificamente um lugar. Eu não acordo e falo, eu vou viajar, vou lá para o reino dos céus. O reino dos céus é um lugar, é um tempo onde a gente está sobre o reinado dos céus. Então, se a gente falar, por exemplo, antigamente fica mais claro quando a gente pensa no Antigo Testamento, porque existia uma nação, e a nação era Israel. E essa nação, por um tempo, tem um rei chamado Saul. Então, a gente está falando do reino, ou do reinado de Saul. É um tempo específico onde uma pessoa reina sobre um lugar. E depois, Saul morre e vem o reinado de Davi. Então, o que a palavra está dizendo quando ela diz é chegado o reino dos céus? Ou o reinado dos céus? É porque a gente está entrando num novo tempo onde o rei sobre esse tempo é o Senhor. Por isso a gente está falando de reino dos céus. Antigamente, quando existiam aquelas batalhas, né? A gente imagina uma guerra, sei lá, dois povos, Israel brigando contra os filisteus. Às vezes, quando aquelas batalhas acabavam, terminou a guerra, demorava-se muito tempo para aquele povo saber que lá no campo de batalha o reino de Israel venceu. Então existia uma figura que é semelhante ao que a gente conhece como evangelista. Quem que era o evangelista? Aquele que estava na guerra e quando a guerra acabava ele tinha uma tarefa. Qual que era? Correr até o povo dele para avisar o seguinte: nós vencemos a guerra. O nosso reinado, ele continua. Por isso que a Bíblia vai falar às vezes, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por quê? Porque até um exército se deslocar até um outro lugar para aquele povo saber
que uma guerra foi vencida, demoraria muito. Então a gente escolhe uma pessoa e a gente manda ela à frente. E ela corre, e os pés dela se machucam. Por quê? Porque ela traz uma boa notícia. Uma boa notícia a respeito de um reino. E, meus irmãos, quando começa a surgir na palavra a expressão reino de Deus, antes de introduzir esse reino, Deus ele tem um enredo e ele manda uma pessoa, que é como essa pessoa que corre à frente, para avisar, para comunicar que está chegando um reino. E essa pessoa é João Batista. E eu queria falar um pouco sobre o que João Batista anuncia, o que acontece, qual que é o tempo que João Batista vive. E aí, por isso, eu queria ler com você aí Gálatas 4:4. Como o relógio passa rápido quando a gente está pregando, né? Meu Deus. Falei 10 minutos já. Gálatas 4:4 diz o seguinte: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Abra agora em Lucas 1:24. Lucas 1:24 está começando aí a narrar a história dessa pessoa que o Senhor elege para vir antes e para anunciar que está chegando um novo reino. Lucas 1:24. E diz o seguinte: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia lhe demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome do pai Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse... Desculpa, gente, li errado, né? Deixa eu ver qual que é o 24 aqui. Ah, tá. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Agora sim, eu quero ler a partir do 56, que é o que eu tinha lido agora. Presta atenção, meus irmãos. A palavra diz que Isabel ficou grávida e que ela se escondeu durante 5 meses. E depois os 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então, Isabel fica grávida, se esconde 5 meses, depois Maria chega e elas ficam mais 3 meses juntas. Completou-se, 57, completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas a sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. E elas lhe disseram: não há ninguém com esse nome entre os seus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. E todos ficavam sabendo deles, perguntaram: o que esse menino vai ser?
pois a mão do Senhor está sobre ele. Agora o último, versículo 80, deve estar na página seguinte. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública em Israel. Irmãos, eu li isso tudo para ficar claro para a gente um contexto. Em Gálatas diz que existiu um momento específico na história que a Bíblia chamou de plenitude dos tempos, onde Deus revela o seu Filho Jesus. E isso é, meus irmãos, uma mudança no paradigma do mundo. E o que é uma mudança de paradigma? Quem é que lembra, alguns anos atrás, o Reinaldo vai lembrar, que ele já é mais vivido, quando a gente tinha celular que tinha tecla? Quem lembra disso? Todo mundo, né? Minha mãe me contou isso aí, por isso que eu estou dizendo. Então, meus irmãos, a gente tinha um telefone que tinha, a princípio, umas 10 teclas, porque tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asterisco ali embaixo e uma em cima, no meio. E depois? Depois chegou um telefone topíssimo chamado BlackBerry. Quem lembra desse? Era um telefone que tinha simplesmente todas as letras do alfabeto. Quando eu apareci com um desse na minha escola, eu tirei onda, porque ninguém tinha. Era um telefone top. Só que aí teve um homem que teve uma ideia de lançar um telefone sem tecla nenhuma. Poxa, a gente está vivendo num paradigma onde telefones que têm valor, telefones com muitas teclas. E aí vem um cara e fala que telefone não tem que ter tecla nenhuma. A princípio todo mundo zombou dele. Esse cara é louco. É louco. E hoje? Alguém tem um telefone com tecla aí? Nenhuma. Por quê? Porque a ideia daquele homem, ela muda um paradigma inteiro. Ela muda toda a forma de um povo lidar com um aparelho específico que é o celular. E é isso que Deus faz quando, na plenitude de um tempo, Ele envia o seu Filho Jesus. Todo mundo lidava com questões religiosas de uma maneira que envolvia sacrifício de animais, que envolvia um véu que separava Deus dos homens. Só uma pessoa podia entrar ali. Quando podia entrar não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito, não era todo dia. Tinha uma forma bem específica de uma vez por ano alguém entrar num lugar que era um santo dos santos e chegar mais pertinho de Deus. E se tivesse desalinhado, fogo, virava churrasco. Aí da onde vem o churrasco? E aí, meus irmãos, Deus manda Jesus para mudar completamente essa lógica, na plenitude dos tempos. Só que antes de mandar Jesus, o que ele precisa fazer? É como se todo mundo tivesse uma mentalidade de funcionar antiga. E ele precisa anunciar um novo reino que vai mudar toda a forma de pensar. E aí ele manda uma pessoa, que é o João Batista. E até a forma como o João nasce já é um pouco diferente. Porque Deus anuncia para o pai dele, Zacarias, que ele vai nascer, ele chega a duvidar, o anjo deixa ele mudo até que o menino nascesse. E aí ele fica mudo. A mãe dele recebe uma grande notícia que o filho dela vai ser um impacto para todo Israel. E o que ela faz? Esconde 5 meses. Por quê? Eu acabei de receber uma notícia. O meu filho vai anunciar e preparar o caminho do Senhor. Vou para minha casa e escondo 5 meses. Depois, Maria chega para perto dela, elas ficam 3 meses juntas. A palavra vai dizer que quando Isabel chega perto de Maria, Diego, o bebê dentro da barriga de Isabel, ele pula de alegria. Por quê? Porque aquele bebê, ele já não tem aquela forma de pensar. Ele já entendeu que existe alguém que vai vir, que vai revolucionar o paradigma com o qual a gente lidar com o mundo. E aí, ele fica mais 3 meses com Maria, e aí nasce João Batista. E a forma como a Bíblia diz, é como se ninguém soubesse que ela estava gerando, porque ela estava escondida. E aí todo mundo se alegra. E aí no dia que ele nasce, o pai dele que estava mudo, volta a falar.
todo mundo fica maravilhado e só pensa uma coisa: uau, quem vai ser esse menino? Quem vai ser esse menino? Imagina, Bruno, acontece um milagre desse aqui, na nossa igreja, com todo esse contexto, um menino com uma promessa gigante. E aí todo mundo fica: quem vai ser esse menino? E aí sabe o que a Bíblia fala? Que João foi para o deserto. Todo mundo olhando para ele, expectativas altíssimas. Foi para o deserto. E aí Deus já está mostrando, né, a forma como ele geralmente age. Quando ele tem algo muito grande para fazer, geralmente ele prepara essas pessoas num lugar de deserto. Mas aí o menino cresce e chega o tempo dele fazer a missão dele, que era preparar esse povo para essa nova realidade, preparar aquele povo com uma mentalidade antiga para um novo paradigma. E aí aquele moço que cresceu no deserto, ele tem uma mensagem só. E ela está em Mateus 3, versículo 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Acharam, amém? Antes de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região do Jordão ia até ele, e eram batizados por ele no rio do Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, então chega o tempo daquele menino, que todo mundo tinha uma grande expectativa sobre ele executar a missão que ele veio fazer, que era preparar um povo, um caminho para o Senhor. E como que ele prepara esse caminho para o Senhor? Com uma mensagem que era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, você tem uma missão, que é preparar um povo inteiro para um cumprimento. Como é que você faz isso? Eu faço isso pregando uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você passou esse tempo todo no deserto para aprender uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por quê, meu irmão? Aí eu fui entender o que significa a palavra arrependei-vos. E quando eu busquei na Bíblia que tem o significado original, naquela Oliver Tree, a palavra arrependei-vos quer dizer, sabe o quê? Metanoia, mudança de mente. A gente sempre pensa em arrependimento como o quê? Pequei, fiz algo errado, vacilei, pisei na casca de banana. Estou triste, o que eu vou fazer? Vou me arrepender. Arrepender, porque senão eu não vou para o céu. Mas a palavra está dizendo: arrependei-vos como mude a forma como você pensa. Por quê? Porque você está chegando agora a um novo reino. E se você quiser viver esse novo reino com uma mentalidade de um outro paradigma, de um outro reino, isso não vai dar certo. Então, como que eu preparo o povo inteiro para viver um novo reino que está chegando? Arrependam-se. Arrependam-se. Ou seja, mude a mente de vocês, porque está chegando um reino. É claro que arrependimento tem a ver também com entristecer o coração, porque a palavra de Deus vai dizer que a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento. Ou seja, a palavra não diz que a tristeza é o arrependimento, mas a tristeza, segundo Deus, ela gera metanoia, mudança de mente. E se a minha mente muda para que eu consiga ver um reino que está vindo, eu não posso viver mais como eu vivia no reino anterior. Por isso, arrependam-se. Por quê? Porque se você quiser ver o reino de Deus, você precisa se arrepender. Olha como é que isso é interessante. João 3,3 vai trazer um pouquinho do diálogo de Nicodemos com
Jesus. E olha o que Jesus fala para Nicodemos no versículo 3. Vou ler a partir do 1. João 3, vamos ler a partir do 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus diz. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o quê? O reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, quer ver o reino de Deus? Arrependa-se. Quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Porque se não for assim, você não consegue. O arrependimento não é algo que só nos traz salvação. Ele nos salva quando a gente arrepende e coloca fé em Jesus. Mas é algo também que abre os nossos olhos e prepara a nossa mentalidade para um novo reino. Por isso, Jesus diz a Nicodemos: ei, você é mestre em Israel, ou seja, você está na igreja há um tempão, você conhece a palavra, você está aqui todo domingo, mas você não consegue ver o reino? Por quê? Porque você não se arrependeu, porque você não nasceu de novo. Quando você nascer de novo, aí sim você consegue ver o reino de Deus. E talvez esses somos nós. A gente está aqui como Nicodemos. Estamos na igreja, somos mestres, já leu a Bíblia toda, 1, 2, 3, 10, mas não vê o reino. Por quê? Porque o reino não... Gente, aqui ó, isso aqui é o reino de Deus? Não, não é assim que a gente vê o reino de Deus. Você não acorda de manhã, abre a janela e vê aquele sol bonito e fala: deixa eu olhar para o reino de Deus. Não. Para você ver, você tem que romper com uma mentalidade. O que é mais difícil na vida que romper com uma mentalidade? Fala sério. Sua mãe te ensina... Sabe aquelas coisas que sua mãe te ensina desde pequeno? Tipo assim... Exatamente. Um exemplo aqui ó, do Bruno, que o Bruno ele sempre traz isso para nós. Se sua mãe te ensina desde de pequeno que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar uma casa, você cresce crendo, né, com a mentalidade de que o trabalho ele serve para ganhar dinheiro e para pagar os boletos. Isso é uma mentalidade que foi construída por muito tempo. E aí um dia chega um cara e te fala assim: não é só isso aí não, também tem vocação. Vocação? Minha mãe nunca me falou disso. É, vocação. Você pode trabalhar não só por dinheiro. É mesmo? E talvez até na mente a pessoa queira entender, mas é difícil mudar aquilo que há muito tempo está no seu HD, na sua forma de pensar. E a tarefa de João? João, muda o HD de uma nação inteira. Prepara uma nação inteira para um novo tempo que não tem nada a ver com o antigo. Dá um reset na cabeça de um povo inteiro, João. Tá bom, como é que eu vou fazer isso? Com uma mensagem: arrependimento. E a palavra diz que as pessoas iam para o deserto. Agora, você imagina o que faz uma pessoa, um fariseu, sair de uma realidade e ir para o deserto, ouvir uma pessoa que estava falando sobre arrependimento. E se ele estivesse falando assim: não, gente, aqui eu vou falar sobre como Jesus vai reinar e vencer tudo, e a gente vai sentar à direita e à esquerda dele, aí a gente imagina, pô, essa mensagem eu quero ouvir. Mas existe um cara pregando no deserto sobre arrependimento. Quem quer ir? Se eu falar com vocês agora, gente, tem um cara pregando agora lá no Monte do Palmares. Nem é longe, é pertinho. E ele está falando sobre arrependimento. Quem quer ir? Não, pô, já é domingo, vou almoçar com minha mãe. Não, hoje eu vou dar banho no meu peixe, vou fazer alguma coisa. Já sei. Exatamente. Mas o quê? Como que uma nação é conduzida para um deserto para ouvir uma mensagem dessa? E hoje o que a gente faz? Não, a gente vai pregar sobre coisas legais. Vamos pregar aí sobre
O quinto céu. Tem quinto céu, André? Não tem, ela nem tem, mas a gente vai pregar. A gente vai pregar sobre como vencer a escassez em 3 passos. E esse pregador está lá nos Estados Unidos. Você fala, não, tem que comprar passagem, tem que ver como é que... Por quê? Porque interessa. Mas quando a verdade é falada, quando chega um tempo específico, onde Deus considera que esse tempo é a plenitude dos tempos, o momento exato daquilo acontecer, pode ter um cara no deserto falando uma mensagem incomum que as pessoas vão até lá. Por quê? Porque é o tempo. E a palavra vai dizer, é o tempo do reino de Deus. Só que em alguns momentos a palavra vai dizer de reino de Deus como se já tivesse acontecido. De fato, já chegou o reino de Deus. Em outros momentos, a palavra vai dizer, se prepare, porque vai chegar o reino de Deus. Então, se o reino de Deus é um tempo, que tempo é esse? Nós já estamos no reino de Deus ou nós não estamos? E a resposta certa é os dois. Nós já vivemos uma perspectiva de reino de Deus. Por quê? Porque aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que tiveram a sua mente arrependida, aqueles que mudaram a sua maneira de pensar, colocaram a sua fé em Cristo, entraram para um novo paradigma, onde aqui e agora a gente já vive sob a realidade do reinado de Deus. Só que também vai existir um tempo futuro onde plenamente esse reino será exercido. E aí todo joelho, e não só o nosso, toda língua, e não só a nossa, confessará o quê? Que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. E o que a Bíblia diz? Ei, vamos lá, oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então existe uma possibilidade de a gente viver aqui na terra como é no céu. Existe, por exemplo, o que a Lídia falou, a gente está aqui cantando. Gente, onde é que as pessoas cantam sem parar adorando a Deus? No céu. Então a gente está vivendo aqui na terra uma realidade do céu. E aí tem um momento onde... Vocês já viram falar de intercessão, né? Sabe quando a gente está estudando círculos? Tem um círculo aqui, aí vamos supor que tem um outro círculo aqui embaixo. O que é intercessão? Quando esses dois círculos se cruzam e existe um lugar exato onde ao mesmo tempo a gente está vivendo uma realidade de terra e céu. Intercessão. É engraçado que a palavra é intercessão. E qual que é a intercessão que o Pai nos ensina? Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como o restante decorre disso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, no céu existe fome? Não. Então o que é todo mundo tendo pão de cada dia hoje? É uma realidade do céu, na terra. Qual que é o restante do Pai Nosso? Se você for vendo o que ele vai falando, é tudo uma realidade que já existe no céu e que a gente precisa trazer para a terra. Sabe aquela palavra? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente fala de outras coisas como se não tivesse nada a ver com o reino de Deus. Tipo assim, deixa eu buscar o reino de Deus, enquanto eu estou buscando o reino dele, ele está cuidando das coisas que não são reino de Deus. Não são reino de Deus. Não é isso? Mas será que é assim? Ou será que essas outras coisas são como é o reino de Deus? Ou será que se a gente buscar o reino de Deus, a gente vive o próprio reino de Deus? E no reino de Deus, as outras coisas, elas são acrescentadas. Mas para viver isso, é necessário arrependimento. É necessário uma mudança de mente. Essa é a primeira
Essa é a primeira parte do que eu queria trazer. E no final eu quero orar para que o Senhor ele gere em nós arrependimento genuíno. Que ele gere em nós uma mudança de mente genuína. De fato, um coração que deseja, sabe? Que tem zelo. Um coração... A palavra vai dizer, né, sobre João Batista que ele é o maior de todos os profetas. Só que a palavra vai dizer também que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Ou seja, ele é usado para nos colocar numa realidade que é muito maior do que o que ele viveu. E a gente vivendo muitas vezes à margem. Sempre abaixo, sempre abaixo. Por quê? Porque a nossa mente ainda não se arrependeu para que a gente consiga entrar numa nova realidade. E, meus irmãos, como é que esse reino de Deus, depois que Deus ele gera em nós o arrependimento e a gente consegue ver o reino de Deus, assim como ele disse para Nicodemos, nasça de novo e você vai conseguir ver esse reino. Agora, como é que esse reino avança? Se a gente precisa que a terra seja como no céu, pelo menos um sinal. A gente não está falando aqui de viver no paraíso aqui na terra. Amém? A gente está falando de sinalizar um tempo que vai vir. E como a gente faz para que esse reino avance? A palavra vai dizer, né? Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Tem tanta, um parêntese, tem tanta interpretação diferente sobre esse texto, irmãos, que eu fiquei até preocupado. Mas uma coisa é clara. No que diz respeito ao reino de Deus, existe uma guerra. Existem forças contrárias. Por quê? Porque existe um reino que não é o de Deus. E que ele busca, como ele é um reino mais visível, mais palpável, ele busca sempre a nossa atenção. E a gente, com uma mentalidade antiga, a gente acredita muito mais nesse reino. Mas o que é mais importante? As coisas que se veem ou as coisas que não se veem? Quais foram criadas primeiro? As coisas que não se veem. Sabe o que o diabo faz o tempo inteiro? Ele chama a sua atenção para as coisas que você vê. E é difícil chamar a atenção para as coisas que a gente vê? Não, por quê? Você já está vendo? O diabo, ele vai colocando um tanto de outdoor em tantos lugares para você pensar e voltar para o HD antigo e acreditar que tudo que existe é o que você vê. E a palavra sempre falando, ei, pensa nas coisas do alto. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. As coisas que são criadas foram criadas das que não são vistas. As coisas que são vistas foram criadas das que não são vistas. E existe uma guerra na nossa mente. Por isso, arrependimento. Mas como então o reino de Deus avança? E existe uma palavra muito pontual de Jesus que demonstra como é que um reino avança. Está lá em Mateus 12, 22 a 28. Irmãos, presta atenção nessa palavra, que eu acho que você nunca reparou nisso, eu nunca tinha reparado. Mateus 12, versículo 22. É uma palavra que fala sobre reinos, sobre dois reinos. Amém? Olha o que diz a palavra. Mateus 12, 22. E trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. Espantada, toda a multidão disse, será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Olha só, a Bíblia nessa passagem está falando sobre dois reinos. Primeiro, Jesus expulsa um demônio, e aí todo mundo fala assim, todo mundo não, mas os fariseus falam, ei, você está expulsando o demônio por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Beelzebul, gente, significa o rei das moscas. E aí, Jesus traz um ensinamento importante. Se Satanás está contra Satanás, o reino dele certamente não vai subsistir. Ou seja, Jesus está dizendo, nem no reino de Satanás, ele fica contra ele mesmo. Porque senão esse reino não estaria subsistindo. E qual que é o contrário disso? Se um reino ele não consegue subsistir quando ele está dividido, como um reino subsiste? Estando unido. O que significa divisão? Di é um prefixo que significa duas. Divisão. Duas visões. Cada um olhando para um lado. Olha como é que esse princípio é sério. Lá no Antigo Testamento teve um povo que se juntou e que quis construir uma torre. Lembram? Os objetivos deles eram maus. Vamos fazer uma torre muito alta para o nosso nome ficar famoso e para a gente não ser esquecido. Bora? Todo mundo aqui junto? Vamos supor que é a gente aqui, tá? Gente, vamos construir uma torre aqui? A gente tira essa tenda. A tenda a gente fez junto, não foi? Pô, então uma torre a gente faz também. Só que é o seguinte, a torre vai ser muito alta. E no bairro Floresta não tem muitas torres. Então todo mundo que vê essa torre alta vai falar, ali tem um povo. Não sei por que não, mas eles fizeram uma torre e a gente vai ficar famoso. E aí a palavra diz que Deus, ele vai até lá e vê eles fazendo a torre. E sabe o que Deus fala? Vamos confundi-los, porque em breve nada do que eles tentarem fazer vai ser impossível. Ou seja, um povo mau, um objetivo mau, só que uma língua só. O mesmo objetivo mau. Tudo que eles fizerem vai dar certo. Eles vão conseguir. Porque é um princípio de unidade. Tudo que eles fizerem vai dar certo. E aí Deus vem e embaralha. Cada um fala uma língua. E aí, rapidinho, o negócio acaba. Então, como é que nós, eu, Bruno, Lídia, Damares, Brisa, Daniel, André, podemos ser um povo só? Porque se a gente está falando de um reino, esse reino tem um povo. E povo, o David até falou disso esses dias. Um povo, ele é um povo porque ele tem algumas características que o unem. A gente fala a mesma língua, geralmente. A gente tem uma mesma cultura. As mesmas coisas são importantes para nós. A gente tem o mesmo território. Isso nos torna um povo. Se a gente tivesse tudo diferente, a gente não seria um povo. Tá, mas como é que o Daniel, que veio lá do Peru, o André, que veio lá de Valadares, André? A Brisa do Rio de Janeiro, a Lídia de Passos e eu de BH, o David daqui, cada um com uma história diferente, cada um com ensinamentos diferentes, como todos esses viram um povo só? Damares lá da Bahia. Como é que a gente junta tudo isso e vira um só povo? Como é que eu e Lídia, a gente teve, irmãos, a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos. Chegamos lá, a gente queria ir num culto, chegamos no culto, e foi incrível, cara. Só que tem um detalhe pequeno. Eu não entendo nada de inglês. E o povo cantando, e o pau quebrando, e o pastor pregando, e eu lá fazendo até anotação. Só que eu não entendo inglês. Como é que eu pude me sentir parte de um povo lá, estando tão longe de lá? Sendo tão diferente.
E aí está o que Jesus falou no finalzinho dessa passagem, que é o seguinte, o versículo 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. O que faz um povo tão diferente se tornar um povo quando a gente está falando de reino de Deus? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus consegue ligar, juntar pessoas completamente diferentes em favor de um reino. E a partir do mesmo Espírito, a gente se torna um só povo, que é o povo do reino de Deus. Isso, irmãos, é uma chave. Sabe por quê? Porque a gente pode estar junto aqui todo dia de manhã e não ser um. A gente pode estar aqui todo domingo e não ser um só. Por quê? Porque, cara, eu até me importo com a vida de vocês, mas eu tenho muito problema lá em casa. Eu até queria, sabe, tá? Mas cada um tem seus dilemas, cada um tem suas preocupações. Eu passei a semana inteira, eu acho, sem falar com o Bruno. Se falei foi 1 minuto, se falar com o André, se falar com a Rebeca. E o que faz então a gente conseguir, se de fato a gente já conseguiu, ser um só? O mesmo Espírito. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus que está em mim e também está em você. Ou seja, em Deus, no Espírito de Deus, nós somos um. Isso nos permite avançar como reino. Por quê? Porque se o reino dividido ele não subsiste, um reino unido em um só Espírito, ele avança. Isso é estratégia de guerra. União. Unidade. Vários, mas um só. Uma só coisa nos ligando. E olha como é que isso é verdade. A última palavra que a gente vai ler, Atos 2. Atos 2, versículo 1. Amém? Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. A palavra está dizendo que eles eram um? Não. Está dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Hoje a gente está o quê? A gente está reunido no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e chegou a toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do... O que nos faz um? O Espírito? Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficavam confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, na Torre de Babel as línguas são confundidas. Quando o Espírito de Deus vem, ele está trazendo de novo que todos consigam entender na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Agora, vamos seguir no mesmo texto, só que no 37. Depois disso, meus irmãos, olha o que aconteceu no 37. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor Deus chamar. Irmãos, olha como é lindo. Olha como é lindo. Eles se arrependem, eles se reúnem num lugar e o Espírito de Deus enche. Como que a igreja cresce? Ninguém entende nada. Pedro vai lá, explica o que aconteceu, teologicamente. Gente, o que aconteceu foi isso. Vocês não sabem, mas vocês mataram o Filho de Deus. Só isso que vocês fizeram. Vocês mataram o Filho de Deus. E aí eles ficam com o coração pesado e perguntam: Pedro, o que a gente faz? Arrependei-vos. E depois que eles arrependem, eles são cheios do Espírito de Deus e o reino avança. Ou seja, um povo arrependeu, foi cheio do Espírito de Deus. As pessoas ficaram maravilhadas, perguntaram o que fazer. Pedro mandou elas se arrependerem e elas foram cheias do Espírito de Deus. Depois, de novo, de novo, de novo, de novo. Arrependimento, cheio do Espírito de Deus. As pessoas se maravilham. Elas querem isso também. E aí você manda elas se arrependerem. E elas são cheias do Espírito de Deus. E de novo, e de novo. E o reino de Deus avança em unidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem faz esse reino avançar. Tem uma palavra que a gente sempre fala, meus irmãos. Sabe aquela palavra que diz assim: se até vós que sois maus sabem dar presente aos vossos filhos? Tem uma palavra que não fala assim: o Senhor dá boas, o Senhor também sabe dar boas coisas a vocês. Mas ela fala: quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, nós damos boas coisas aos nossos filhos, mas o Senhor, Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a arrepender, e a gente se arrepende, e de novo. Eu quero te convidar então para a gente orar. Para a gente orar para que, se a gente ainda não se arrependeu como deveria, que a gente possa se arrepender. Arrependimento, meu irmão, não é uma coisa que acontece só uma vez na sua vida. Arrependimento não é aquilo que só acontece uma vez quando você encontra Jesus pela primeira vez. Porque se arrependimento é mudança de mente, a sua mente está 100% em conformidade com a palavra? Você já alcançou esse nível? Então você precisa se arrepender. E ontem, quando eu estava tentando, construir essa palavra, foi o que eu fiz no meu quarto. Foi me colocar de joelhos e pedir ao Senhor que, por meio do Espírito Santo, que é o único que pode nos fazer um, que é o único que pode juntar pessoas tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes, e fazer um só. Irmãos, isso me assusta, como a gente é diferente. Só que eu preciso ser um com você. Eu preciso ser um com você. E quem vai fazer isso não é a nossa... Não é porque a gente dá certo, não é porque eu gosto de você, ou você gosta de mim, mas é porque o Espírito Santo, ele pode fazer isso nessa manhã. Ele pode nos tornar um, ele pode gerar em nós um verdadeiro arrependimento. Não só de palavras, mas um arrependimento genuíno, uma mudança de mente, uma metanoia, algo que nos capacite a enxergar o reino de Deus. Oh, Pai, nós queremos ver o reino de Deus. E para isso nós precisamos nos arrepender. Para isso nós precisamos
Não é que nós queremos, Pai, nós precisamos nos arrepender. Oh Deus, cria em nós um coração arrependido, uma mente arrependida. Oh Pai, nós oramos por arrependimento, Senhor. Nós oramos, Pai, por arrependimento, por metanoia. Conforme, Pai, a nossa mente, a mente de Cristo, a mente do Espírito. Oh Espírito, faça-nos um. Faça-nos um. Apesar de nós, das nossas diferenças, apesar de cada um estar buscando, Pai, os seus próprios interesses, muda isso, Pai. Em Jesus, por meio do Teu Espírito, nos faz um, Pai. Porque quando formos um, o Teu reino avança. Quando nós formos um, Pai, de fato, o Teu reino avança. Eu oro por minha vida, pela vida de meus irmãos, Pai, para que seja uma semana de arrependimento, para que seja, Pai, um mês, um ano de se arrepender e de conformar a nossa mente, Pai, a uma nova realidade de reino dos céus, de reino de Deus. Porque é a Tua palavra que nos orienta. Ei, meu irmão, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a realidade do reino vai se acrescentar à sua vida, porque você honrou o reino de Deus. Oh, Senhor Jesus, gera em nós um arrependimento genuíno, Pai. Isso não é algo que eu posso gerar nos meus irmãos, isso não é algo que a minha palavra pode gerar nos meus irmãos, mas é o que o Teu Espírito Santo sobre nós pode gerar sobre nós, Jesus. Nós clamamos: derrame sobre nós o Teu Espírito, derrame sobre nós o Teu Espírito, Pai, derrame sobre nós o Teu Espírito, derrame sobre nós o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, receba do Espírito de Deus, receba do Espírito Santo. Oh Jesus, derrama do Teu Espírito e nos faça um, derrama do Teu Espírito e nos faça um, derrama do Teu Espírito e nos faça um, Pai. Oh Jesus, oh Jesus, derrama do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre nós nessa manhã e nos faça um só. Oh Pai, os mesmos objetivos, o Teu reino, Pai, que o Teu reino venha nessa manhã, que o Teu reino venha nessa manhã, assim na terra como é nos céus, assim na terra como é nos céus, assim na terra como é nos céus, é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus.